Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, nosso culto matinal, o nosso culto de todos os domingos pela manhã. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrarmos a sua casa neste momento e juntos podermos adorar ao Senhor em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos encerrando o nosso trimestre, a última lição do nosso trimestre, nesse trimestre que foi uma bênção para cada um de nós, onde estivemos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais, e hoje estaremos estudando a última lição desse trimestre, que com certeza há de ser uma bênção para cada um de nós. Queremos, nesse instante, enviar as saudações a todos os pequenininhos da Escola Bíblica Dominical, a toda a classe de pré-adolescente, adolescente, juvenis, classe dos jovens, a classe dos senhores, das senhoras, a classe do PROAT, sim, os nossos irmãos do PROAT, nós nunca esquecemos os nossos irmãos do PROAT, esses irmãos que têm sido tão fiéis ao Senhor e têm em diversos momentos compartilhado conosco, que têm estado todos os domingos pela manhã assistindo, acompanhando o Escola Bíblica Dominical, é claro, por alguns não estarem frequentando, por terem comorbidades, alguns por questão de doença, mas não tem problema. Se você, meu irmão, minha irmã, não pode ir à escola dominical por questão de doença, por questão de comorbidade, não tem problema. A escola bíblica dominical vai até você. E nós queremos, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, enviar aí um forte abraço a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial em favor do nosso culto nesta manhã. Se você puder encurvar sua cabeça ou fechar os seus olhos, faça isso neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade rica e maravilhosa que nos concede de podermos adentrar a tua presença, estar diante de ti, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais uma noite de paz e conforto, por mais um dia, Senhor, que concedes a cada um de nós, por termos, Senhor, recebido de Ti o presente de podermos acordar nesta manhã e já acordar na Tua presença, Senhor, na Tua casa, adorando a Ti, aprendendo a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Continua ajudando o teu filho, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando nesta manhã. Que o teu Espírito nesta manhã possa ministrar a tua palavra e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento louvar a Deus com os hinos congregacionais. Vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos convidar neste momento o diácono, irmão Ananias, para louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, agradecendo a Deus e ao nosso querido pastor presidente por nos conceder mais esta oportunidade de estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o nome que é sobre todo nome, o nome amável de Jesus. Com autorização do nosso pastor Nad Jackson, vamos louvar ao Senhor o hino de número 10 de nossa harpa cristã, Eu Te Louvo. Abra sua harpa, abra o seu coração, abra a sua boca, louvemos ao Senhor Jesus. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus,
universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Cante! Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Aleluia! Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia! Como é bom nesta manhã de domingo nós louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Começamos a semana adorando e exaltando o nome que é sobre todo nome. Vamos louvar mais uma vez? Eu te louvo. Cante! Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda com a autorização do nosso pastor Nadir Jackson, vamos louvar o 330 de nossa harpa cristã. A fé dos santos. Vamos louvar com a mesma alegria para a glória de Deus. 330, abra sua harpa, louvemos ao Senhor. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos cerca o pranto, pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor. Pelo sangue vertido na cruz, os cristãos foram por tribunais julgados, nas prisões inocentes à força lançados, e de seus bens terrestres despojados, mais alegres seguiram o Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor. Pelo sangue vertido na cruz, peregrinos os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor,
recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé é que nós, crentes, sempre devemos nos firmar em Jesus e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto ali há de findar, quando perto do nosso Senhor nossa alma enfim repousar. Amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Que oportunidade maravilhosa, que coisa boa é estar na casa de Deus nesse domingo para aprender mais uma lição da palavra do Senhor. Meu querido irmão, nós queremos, com a autorização do pastor Nadijaco Saraiva, ler o título da lição de hoje, a lição desse domingo, a última lição desse trimestre, lição de número 13, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. O nosso texto áureo diz assim: para que agora, pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3 e o versículo de número 10. A nossa verdade prática traz a seguinte declaração: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Essa lição tem alguns objetivos. Tem um objetivo específico dela, ou melhor, objetivo geral, inicialmente objetivo geral, que aparece aí na sua tela. Mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. E alguns objetivos específicos que foram elencados justamente para serem trabalhados nessa manhã de domingo. Explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Segundo, elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. E por último, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. E a nossa leitura bíblica em classe está registrada em alguns livros do Novo Testamento. Eu quero convidar você, querido irmão em Cristo Jesus, se você tiver com a lição em casa, abra sua lição, vamos fazer uma leitura nesse momento em Efésios capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10. E primeiro livro de Pedro, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo número 10. Se você também tiver com a Bíblia próxima a você, está sem lição, mas pega uma Bíblia, vamos ler o texto bíblico nesse momento todos juntos. Primeiro vamos iniciar por Efésios, Efésios capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10, e depois nós vamos para a primeira epístola de Pedro. Diz assim a palavra de Deus: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, começando pelo versículo 7, indo até o versículo 10. Diz assim um texto sagrado: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Querido irmão, você que está em casa, repete comigo esse último versículo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Querido irmão, vamos orar nesse momento.
a leitura da santa e gloriosa palavra de Deus já foi feita. Vamos orar, vamos chegar diante do trono da graça. Vamos pedir a Deus da sua misericórdia, da sua graça, da sua bênção. Você que está aí na sua casa, creia, Deus tudo pode fazer. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. E você, meu querido irmão, que talvez esteja no leito da dor, você que está trabalhando, você que está nos dando o privilégio de estar no carro junto com você, através da Rede Brasil, vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai das misericórdia, nós estamos diante de Ti, meu Pai, e queremos Te agradecer e Te louvar por poder acordar, por poder estar vivo, por poder levar nossas vozes até o Teu trono da graça e Te agradecer por um dia que Tu nos concede. Agora, Senhor da glória, tem piedade, meu Pai, dos Teus filhos que nesse momento estão participando dessa escola bíblica dominical. Fala os corações, usa o Teu servo na instrumentalidade do Teu Espírito Santo para levar aquela palavra certa a quem está precisando. Senhor, nós Te rogamos nesse momento uma bênção muito especial sobre todos esses que estão participando desse culto. Senhor, meu Deus, nós queremos Te pedir tudo no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, a escola dominical é um culto. E como todo culto, tem hinos, tem a pregação, o ensino da palavra de Deus, mas também tem a hora da oferta. E a oferta, o momento do ofertório, é um momento de adoração a Deus. Nós também adoramos a Deus através dos nossos recursos, das nossas ofertas. E é justamente pensando nisso que eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo. Se você tiver uma Bíblia próxima a você, lá no livro de Malaquias, capítulo de número 3 do livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, capítulo de número 3 e o versículo 10. Observe o que o texto bíblico diz sobre a questão dos dízimos e das ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Observe o versículo 11, diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meu querido irmão, se você pode participar, se você pode fazer esse ato de adoração, faça com um coração voluntário, um coração aberto, sabendo que aquilo que está indo para os cofres da igreja está sendo útil para a expansão da pregação do Evangelho. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pensando justamente nisso, disponibiliza alguns recursos. Você está vendo no canto aí da sua tela a marca do QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser redirecionado a uma das páginas da igreja que vai aparecer agora aí justamente na sua tela. O www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página, entre várias as opções, existe um botão que você clica nele e aparece Quero Contribuir. É o botão Quero Contribuir. Clicando nele vai aparecer algumas opções. Você pode participar, ofertar, dando seu dízimo. Sim, você pode dar seu dízimo. Você pode fazer uma oferta alçada nesse momento. Você pode contribuir para missões. Você pode contribuir também para o projeto de comunicação da Rede Brasil. Você pode também fazer uma contribuição para os programas sociais da igreja. E nós temos também outras opções para quem está fora do Brasil, que vai aparecer justamente agora na sua tela. A gente tem o PayPal e também o PagSeguro, que pode ser utilizado tanto pelos brasileiros como também para quem está fora, só simplesmente para facilitar o ato de você adorar a Deus através de suas ofertas. Temos também algumas contas, conta na Caixa Econômica Federal, conta no Banco do Bradesco e conta no Banco do Brasil. É bom lembrar que todo depósito tem que ser feito no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sempre
observar o CNPJ, esse que está aparecendo aí na parte final da sua tela. E também outro recurso mais moderno que chegou recentemente, que é justamente o Pix. Qual é a chave de fazer a transferência? É justamente o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, a IEAD-PE. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns canais, alguns recursos que estão sendo disponibilizados justamente para que você, na comodidade da sua casa, também possa adorar a Deus com seus dízimos e suas ofertas. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com o Pai? Você que está desempregado, não desanime. Está desempregado? Não desanime. Teu Deus é dono do ouro e da prata e pode abrir porta de emprego para tu. Está em casa precisando das coisas? Ora a Deus nesse momento. Está dizendo, eu quero fazer, mas não posso? Deus, Jeová dos Exércitos, pode sim entrar com providência na tua casa ainda hoje. Ore conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai eterno, queremos te agradecer, Jesus, te agradecer por esse momento de te adorar também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E teu filho, meu Pai, que nesse momento está fazendo esse ato de adoração a ti, com um coração voluntário, que a tua bênção poderosa esteja sobre essa família. E aquele que nesse momento em lágrimas clama, dizendo o que quer fazer, mas não tem recurso, Senhor, abre as portas. Tu és Deus e nós acreditamos que Tu és Deus, que Tu comanda os céus e a terra e tudo, e és dono de todas as portas de emprego. Abençoa os Teus filhos, abençoa aqueles que não têm. Pai eterno, já queremos Te agradecer e Te pedir isso, no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, nesse momento, o pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o diácono irmão Ananias para adorar a Deus com mais um hino. Adore a Deus conosco nesse momento. Meus amados irmãos, mais uma vez, autorizado pelo nosso pastor, quero convidar você para abrir a sua harpa, abrir a sua boca e abrir o seu coração para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Nessa feita, hino de número 440 de nossa harpa cristã, que é o hinário oficial de nossa igreja. Faze já o seu querer. Vamos louvar com alegria. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, no coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Aleluia! Como é bom quando entregamos toda a nossa vida, todos os nossos planos, projetos nas mãos do Senhor. Ele cuida de nós. Fazer o querer de Deus é o melhor para nós. Vamos mais uma vez louvar o Senhor. O seu poder e seus dons te dará. Louve. O seu poder e seus
teus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Queridos irmãos, nesta manhã maravilhosa, estamos juntos novamente, aqui agradecendo ao Senhor por mais um trimestre. Estamos hoje na última lição do nosso trimestre, que tem como título a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática nos diz que a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Queridos irmãos, nós estamos concluindo o nosso trimestre, durante todo este trimestre nós estivemos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a nossa lição, na lição de número 1, nós trabalhamos e deu dons aos homens, mostrando que a base bíblica, mostrando que Deus se manifestou aos homens, trazendo os dons espirituais. Na lição 2, nós estudamos o propósito dos dons espirituais, que em linhas gerais nós podemos observar tanto na relação de 1 Coríntios 12, relação de Romanos 12 e a relação de Efésios 4:11, que foram as 3 relações que nós trabalhamos durante esse trimestre, que a finalidade maior era a edificação do corpo de Cristo, levar o corpo de Cristo à edificação, ao amadurecimento e à perfeição. Na lição de número 3, 4 e 5, nós estudamos sobre os dons elencados ali em 1 Coríntios, no capítulo 12. Estudamos os dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Na lição de número 6, 7, 8 e 9, nós estudamos a lição ali a partir de Efésios capítulo 4, versículo 11, a lição 10 também, incluindo Efésios capítulo 4, versículo 11, embora aqui Efésios capítulo 4, versículo 11, pastores e mestres, boa parte dos estudiosos entendem, melhor dizendo, que está atrelado ao ministério pastoral. Mas na nossa lição o autor ele fez um desdobramento, trabalhando sobre mestre ou doutor. Na lição de número 11, nós estudamos sobre o presbítero, bispo ou ancião. Na lição de número 12, semana passada, estudamos sobre o diaconato e aprendemos naquela lição que a diaconia ela é dada a toda a igreja é chamada diaconia, mas há alguns em especial que Deus chama para o exercício da função do diácono. Na lição de hoje, nós estamos estudando, multiforme sabedoria de Deus, a lição de número 13, que é uma lição que vai fazer uma retomada diretamente de tudo quanto nós estudamos durante este trimestre. E, aliás, não só vai fazer uma retomada, mas também esta lição ela vai linkar também com a lição anterior, porque vai tratar da diaconia ou do serviço cristão relacionado a todos os crentes na igreja. E aí, só lembrando que nós aprendemos durante esse trimestre que todos os crentes na igreja possuem um dom espiritual
e este dom espiritual nós temos a responsabilidade de sermos fiéis ao Senhor naquilo que Deus compartilhou a cada um de nós e que todos foram chamados para produzir, né? O Senhor Jesus, ele lá em João, no capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, todos nós fomos chamados para frutificar, todos nós fomos chamados para produzirmos fruto. E essa frutificação na igreja implica também no uso do dom que Deus me deu, que Deus deu a você, que Deus deu a cada um de nós, né, para o desenvolvimento do próprio corpo de Cristo, não só na edificação interna do próprio corpo, mas também na execução da grande comissão lá de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que é de levar o evangelho a toda a criatura. Ou seja, essas ferramentas, embora que primariamente tenha o objetivo de promover a edificação interna da igreja, fortalecimento da igreja, mas também são ferramentas que podem ser utilizadas ou que são utilizadas no cumprimento da grande comissão de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Queridos irmãos, a introdução da nossa lição nesta manhã, ela nos diz o seguinte: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que este mistério é Cristo em nós, a esperança da glória, era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Em primeiro lugar, o autor traz aqui uma verdade que o próprio texto bíblico demonstra que estava oculto, né, desde a fundação ou desde a fundação do mundo. E que verdade é essa que estava oculta? Eu queria que você, se você estiver com a Bíblia aí próximo de você, pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 24 e o versículo 30. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz. Paulo nos diz: mas para os que são chamados também judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, e ele vai argumentando aqui sobre a revelação de Deus, o conhecimento de Deus aos coríntios que estavam muito preocupados e envolvidos muito com a filosofia grega. E Paulo vai dizer assim: olha, pela filosofia de vocês, pelo raciocínio de vocês, pela sabedoria humana, vocês nunca conheceriam a verdadeira sabedoria que é Cristo, porque esta foi dada por Deus, isto por revelação. E aí ele fala, versículo 24, Cristo não só é o poder de Deus, porque isso era uma exigência da mente judaica, né, porque se preocupava muito com milagres, com poder. Aí Paulo vai dizer: olha, para vocês que são judeus, ele é o poder de Deus. Para vocês que são gregos, que estão preocupados com sabedoria, ele é a sabedoria de Deus. E veja o que é que ele diz no versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O apóstolo Paulo traz esta mesma verdade lá em Colossenses. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Paulo vai falar que essa sabedoria ela estava oculta, né? Cristo, a sabedoria de Deus, estava oculta. Veja o que é que Paulo diz, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 21, e 22. Ele diz assim: a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou. Ele fala da reconciliação. Agora versículo 26. O mistério que esteve oculto desde os tempos
desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Observe, Paulo vai dizer o mistério que esteve oculto. E que mistério é este que esteve oculto? Paulo vai dizer que esteve oculto em todas as gerações e que agora foi manifesto aos santos. E que mistério oculto é esse? Então é mistério, então vai continuar sendo mistério? Paulo disse não, observe, versículo 27. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, aquilo que era mistério deixou de ser mistério, porque foi revelado por Deus. Isto o próprio apóstolo Paulo, ainda voltando ao livro de Corinto, no 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, veja o que é que o apóstolo Paulo nos diz. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o rei da glória. Aí o versículo 9 ele diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, este mistério que estava só no conselho de Deus, estava só no conhecimento de Deus, por isso que Paulo diz, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E então, se o homem não sabia, se o homem não podia perceber, se o homem não tinha ouvido sobre este mistério, como ele conheceria esse mistério? Aí o apóstolo Paulo, no próximo versículo, ele responde: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que este mistério que estava oculto na eternidade era um mistério que Deus preparou para os homens, só que os homens não conheciam. E aí Paulo em Corinto vai dizer, olha, por mais exercício mental que vocês façam, por mais ginástica mental que vocês façam, por mais exercício mental ou exercício de sabedoria ou busca do conhecimento no âmbito da razão, você procurem saber isso, vocês nunca vão saber, porque eles está em mistério, está oculto em Deus. Deus preparou para os homens, mas está oculto em Deus. E como é que o homem poderia saber deste presente que Deus tinha para os homens? Ora, se o olho não viu, se o ouvido não ouviu, isso não subiram ao coração dos homens, como os homens poderiam saber? Aí Paulo vai dizer, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o seu Espírito penetra as profundezas de Deus. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, Paulo vai dizer à igreja de Colosso, e Paulo vai dizer também à igreja, aos romanos, de que este mistério, ele só foi possível conhecer pelo Espírito de Deus, ou seja, pela revelação de Deus. Se o Espírito Santo não tivesse revelado a Cristo sabedoria de Deus, se o Espírito Santo não tivesse revelado esse mistério, continuaria na eternidade como mistério, porque o homem não teria nenhuma condição, por mais sábio, por mais prodigioso que fosse a mente do maior homem deste planeta, ele não teria condições de conhecer a Deus, nem conhecer os seus mistérios, nem conhecer sua sabedoria, nem conhecer a sua graça, nem conhecer a sua misericórdia, muito menos ao próprio Deus, se Deus não tomasse iniciativa de se revelar. E aí o Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lo manifestou, mas só é manifesto entre eles, os homens só conhecem, os homens só percebem, os homens só ouvem, os homens só veem o mistério de Deus, porque Deus se deixou conhecer. É isso que o apóstolo Paulo argumenta sobretudo aos coríntios, e que pela sabedoria humana, nenhum homem seria capaz de conhecer a Deus, muito menos conhecer este mistério que Paulo diz aos coríntios, Paulo diz aos colossenses. É Cristo em vós, esperança da glória.
No ponto de número 1 da nossa lição, no tópico de número 1, subtópico 1, diz o seguinte: são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais, em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11 e Hebreus 2 e 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 a 11, 2 Timóteo 1, 6, vemos dons na esfera ministerial. Nesse trimestre nós aprendemos, irmãos, sobre dons espirituais e ministeriais e trabalhamos dentro de 3 classificações. Primeiro, dons espirituais, conforme está lá escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 ao 10. Depois trabalhamos outra classificação, que foi dons assistenciais, dons assistenciais, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 3 ao 8. E nós temos também os chamados dons ministeriais, que está lá na relação de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Além de termos outros dons, como foi dito aqui pelo nosso autor, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Nós temos aqui Hebreus, capítulo 2, versículo 4, que também são chamados de dons assistenciais ou dons congregacionais. Claro, as classificações, elas podem variar de autor para autor, mas existe uma classificação básica, que são dons ministeriais, Efésios 4, 11, dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12, 8 a 10, e os demais são chamados de dons assistenciais ou dons congregacionais, que são dados à igreja, que servem de suporte para a edificação do corpo e servem de suporte também para aqueles que recebem os dons ministeriais e que exercem, e que, como nós aprendemos, são dons que são direcionados para aqueles que exercem liderança na igreja, que mesmo com estes dons ministeriais, eles não são capazes de fazer tudo sozinho na igreja. Aí o Espírito Santo dispensa a sua bandeja de dons espirituais e vai dispensando aí a todos os crentes na igreja, de sorte que todas as áreas, elas são contempladas por Deus, porque é o próprio Deus que faz a administração destes dons. Nós vemos lá em 1 Coríntios 12, versículo 18 em diante, nós temos o apóstolo Paulo dizendo que Deus é quem dispõe cada um no corpo, como lhe apraz. Paulo vai dizer que Deus é quem coordena o corpo e Deus é quem dá honra a cada membro do corpo. Então, é Deus que comanda, é Deus que distribui, é Deus que coordena, é Deus quem coloca no corpo, é Deus quem dá um dom. Então, o que nós aprendemos durante esse trimestre fica claro de que os dons espirituais são dotações sobrenaturais que Deus dá à sua igreja. Em nada tem a ver com habilidades naturais, não, de forma nenhuma. Habilidade natural em nada tem a ver com dons espirituais, porque os dons são tratados, inclusive no texto bíblico, pela palavra graça. E a palavra graça é favor imerecido, é uma dádiva, ou seja, nós não temos, nós não merecemos, não diz respeito à habilidade natural, mas o Espírito Santo compartilha de maneira sobrenatural e capacita para o exercício do serviço cristão, de sorte que todos nós fomos chamados por Deus, todos nós fomos chamados para o serviço cristão. Todos fomos chamados, nós aprendemos ao longo desse trimestre, para pregar, para evangelizar, mas também todos nós fomos chamados para ensinar, Jesus lá, Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, que é a grande comissão, ao mesmo tempo que diz que deveria levar o evangelho a todas as nações, deveria também ensiná-las a guardar todas as coisas, fazer discípulo de todas as nações. Logo, todo crente deve evangelizar, sim. A evangelização não é
não é uma propriedade ou uma atividade exclusiva daqueles que têm habilidade de se comunicar, a habilidade de compartilhar o Evangelho. Não, a pregação do Evangelho é uma atividade, é uma obrigação de cada crente individualmente. Como também o ensino, fomos chamados também para o ensino, que à medida que evangelizamos, quando ganhamos esta alma para Jesus, nós também discipulamos. Todos são chamados ao discipulado e todos também estão chamados ao serviço. À medida que vamos pregar o Evangelho, à medida que estamos discipulando, estamos pregando ou estamos discipulando, estamos também promovendo o serviço dentro da igreja. Então, nenhum crente é chamado por Deus para ficar sentado só nos bancos. Todos os crentes são chamados por Deus para viver uma vida de integração, para se integrarem na casa do Senhor. É bem verdade que esse momento que nós estamos passando, um momento de pandemia, algumas pessoas, por diversas razões, acabaram até se dispersando, acabaram até deixando de ir um pouco na congregação. Mas, querido irmão, querida irmã, se você pode estar na congregação, se você não está dentro daquele chamado grupo de risco e que você pode estar na casa de Deus, aproveite o momento de estar na casa do Senhor, aproveite cada segundo, cada minuto, cada instante na casa de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, quando você estiver lá, você sentirá o calor, da comunhão com os irmãos, e não só isso, mas ainda mais o prazer de poder servir a Deus dentro da igreja, de servir a Deus em comunidade. Deus nos chamou para nos integrarmos, Deus nos chamou para cooperarmos uns com os outros, Deus nos chamou para edificarmos uns aos outros. É claro que nós estamos falando para aqueles irmãos que podem estar e que por esse momento às vezes relaxou um pouquinho e eu não vou hoje e tal. Nós estamos falando daqueles irmãos que por questões de limitações físicas, questões de doença ou de qualquer outra situação que justifique não estar presente na igreja. Não estamos falando destas pessoas. Estamos falando daqueles que podem estar e que por conta da pandemia, por conta desse fecha-abre, alguns acabaram até se desestimulando e não mais estando congregando na igreja. E é importante porque o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele nos convida a congregar. E ali a palavra congregar está sim, junto com os irmãos, adorando, orando, jejuando, aprendendo a palavra, se edificando. E não há nada que pague, irmãos, este prazer e este momento tão maravilhoso do que estar congregando na casa do Senhor, mas não só congregando, mas também participando ativamente dos trabalhos. E aqui no segundo, no tópico 1 ainda, no subtópico 2, diz o seguinte: a sabedoria de Deus é multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, mas nas mais variadas comunidades cristãs. O tema da nossa lição, ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Aqui o autor, ele vai explicar nesse subtópico 2, que ela é multiforme e plural. Mas o que é que eu entendo quando eu falo multiforme sabedoria de Deus? Esta palavra multiforme é uma palavra que deriva do grego polupoikilos, que significa variegado, multilateral, muito variado e também pode ser aplicado, dependendo do contexto, a diversas interpretações. É interessante que esta palavra que é utilizada aqui é a mesma palavra que na tradução do Antigo Testamento para o grego, também chamada de Septuaginta, ela é empregada naquele momento, lá em Gênesis 37:3, quando Jacó vai dar uma capa colorida a José, e a palavra ali, colorida, é justamente esta mesma palavra aqui que está sendo utilizada pelo autor.
Então, quando nós falamos de multiforme sabedoria de Deus, quando estamos da palavra multiforme, o que é que nós queremos dizer? Essa palavra multiforme é um vocábulo que pinta a sabedoria de Deus como algo que tem múltiplas facetas, dotado de uma enorme variedade, com os mais variados modos de manifestação e expressão, por ser algo que é digno de ser contemplado devido às suas muitas e excelentes variações e realizações. Ou seja, esta palavra ela pode ser empregada no contexto daquele pintor que está pintando aquele quadro colorido, está usando as diversas tintas de diversas cores para representar naquele quadro aquela paisagem. E aquela paisagem só vai ser possível ser demonstrada a partir da utilização de diversas tintas de diversas cores. Na verdade, a ideia de multiforme sabedoria de Deus é justamente esta ideia. A ideia de mostrar que a sabedoria de Deus é algo que tem múltiplas facetas, múltiplas aplicações, dotado de uma variedade enorme e expressão que são dignas sim de serem contempladas e excelentes variações e realizações. Então, quando nós falamos sobre a multiforme sabedoria de Deus, estamos falando dessa multiplicidade, desse multifaceamento, né, desta sabedoria, esta sabedoria que é divina, esta sabedoria que é perfeita e, em especial, esta múltipla aplicação da sabedoria, ela está representada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que eu acho interessante é que o texto áureo nos diz, veja o capítulo 3, versículo 10 de Efésios, que diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. É interessante que o texto está dizendo que esta multiforme sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida através da igreja e seja conhecida pelos principados e potestades através da igreja. E o que é que esse texto quer dizer? Os anjos olharão para a igreja e verão a multiforme sabedoria de Deus? Sim, é isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo que os anjos, e não somente os homens, aprendem sobre a sabedoria de Deus mediante a observação do que Deus faz em seus feitos. O que Deus tem feito na igreja e em favor dela serve de instrução aos anjos. Veja que mistério tremendo, irmãos. O que Deus realiza através da sua igreja, e nós estamos falando dos dons espirituais, mediante os dons espirituais, serve de instrução aos anjos. Os anjos aprendem pelo que Deus faz por meio dessa multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Dessa maneira, os anjos percebem com certa unidade está sendo instaurada em torno da pessoa de Cristo, e como essa unidade está sendo instaurada em torno do Senhor Jesus Cristo, e como essa unidade é remidora e restauradora em seu caráter. A multiforme sabedoria de Deus, revelada à igreja e colocada em prática por meio da igreja, ela é contemplada pelas potestades e principados, ou seja, os anjos. E os anjos aprendem, com esta aplicação desta sabedoria por meio da igreja, diversos ensinamentos que Deus traz, que de outra forma eles não teriam esse conhecimento. Continuando aqui no subtópico de número 3, dádivas do Pai, ele elenca 3 dádivas que o Pai tem dado nesta manifestação de múltipla sabedoria de Deus. Primeiro, a dádiva do amor. Ele vai dizer que na dádiva do amor, ele vai dizer a grande manifestação do amor
do Altíssimo para com a humanidade foi enviar seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a primeira dádiva. A segunda dádiva é a dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em um filho de Deus. É de graça que o Pai, indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. E sobre tornar membro da família de Deus, se você puder abrir sua Bíblia aí rapidamente, Efésios, no capítulo 2, veja que o apóstolo Paulo nos fala da nossa condição, como era a nossa condição antes de tomarmos a decisão de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Paulo diz assim, versículo 1 ao 3, assim: e nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, ou seja, Paulo está se referindo a nós, Paulo está se referindo aos crentes de Éfeso, está dizendo, ao qual no outro tempo andastes. Como é que nós andávamos no outro tempo? Paulo diz, segundo primeiro, o curso deste mundo. O mundo é que ditava os nossos caminhos, os desejos do mundo, a sedução do mundo é que ditava os nossos caminhos. E aí, segundo, o príncipe da potestade do ar. Ou seja, Paulo diz que externamente nós éramos por natureza influenciados pelo mundo, pelo sistema anticristão, e éramos influenciados pelo próprio Satanás. E ele diz assim, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e estávamos também dentro desta mesma condição, éramos filhos da desobediência. Aí Paulo vai falar agora no versículo 3, continua, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Paulo está dizendo, nós éramos, quando vivíamos no mundo, influenciados pelo mundo, influenciados por Satanás. Isso é uma influência externa. Influência interna. Quais são as influências internas da nossa natureza? Ele diz, nós andávamos nos desejos da nossa carne. Carne fala aí de natureza humana, natureza de pecado, aquilo que está dentro de nós, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, por natureza nós éramos filhos da ira, ou nascemos debaixo da ira de Deus. O próprio apóstolo Paulo, se você puder ainda abrir Colossenses no capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, veja o que Paulo diz, corroborando ao que ele disse lá em Éfeso. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mas agora, contudo, vos reconciliou. Paulo diz, éramos assim. Como é que éramos? Éramos estranhos e inimigos no entendimento. Éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Aí ele diz, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, está falando de uma situação de transição. Nós éramos estranhos, nós éramos por natureza filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, mas agora em Cristo nos reconciliou pela sua graça. E aí voltando lá ao livro de Efésios, veja o que é que Paulo nos diz. Veja o que é que Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 2, e ainda, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas isso era uma condição. Por natureza, por nascimento, éramos filhos da ira. Por natureza, por nascimento, filhos da desobediência. Por natureza e por nascimento éramos inimigos de Deus. Mas agora em Cristo Jesus manifestou sua graça, o seu amor, nos tornamos agora filhos por adoção. Nós nos tornamos agora filhos da promessa, nós nos tornamos agora família de Deus. E aí sobre isso nós queremos abrir um parênteses aqui rapidamente.
que há pessoas até, eu já vi alguém comentar por aí, dizer assim que existe o chamado filho da perdição. E aquele filho da perdição, segundo esses que defendem isso, o filho da perdição não adianta pregar o evangelho para ele porque ele não vai aceitar, porque ele já nasceu perdido. Observe, irmãos, que à luz desses textos que nós apresentamos aqui, todos nós estávamos na condição de perdidos. Todos nós éramos filhos da desobediência, todos nós éramos inimigos de Deus, todos nós, por natureza, éramos filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira. Não tem como fugir dessa realidade, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Mas isso, claro, é uma condição transitória. Condição transitória porque Paulo diz, no qual andastes, vocês éreis. Ou seja, Paulo está falando de que houve uma transição. Você saiu de um estado para outro estado. O próprio livro de Efésios, capítulo 2, diz isso. Vocês estavam na condição e agora vocês estão em outra. Da mesma forma que o evangelho foi apresentado para nós, e nós, tendo ouvido a mensagem do evangelho, cremos e recebemos a Cristo, saímos desta condição para a condição de filhos. E isso o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar em Efésios. Ele vai descrever isso em Efésios, ele diz, olha, depois que vocês ouviram o Evangelho, a palavra da verdade, tendo nele crido, vocês receberam o Espírito Santo da promessa, foram selados com o Espírito Santo. Então não existe filho da perdição, nenhum ser humano na terra é filho da perdição, no sentido de que a graça de Deus não vai alcançá-lo de forma nenhuma, a graça de Deus não vai abarcá-lo de forma alguma, porque o texto de João 3,16 nos diz, porque Deus amou o mundo, toda a humanidade, indiscriminadamente, porque o próprio texto de Romanos vai dizer que para ele não há acepção de pessoas, Deus não tem acepção de pessoas. A condição de estar como filho da ira, filho da desobediência e estar como família de Deus é uma condição que Deus apresenta a cada pecador para que, mediante o sacrifício de Cristo, ele possa abraçar o sacrifício de Cristo, possa abraçar a oferta de Deus, que é a salvação por meio de Jesus Cristo, e assim fazendo, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo o seu estado de pecado, reconhecendo a sua indignidade, possa assim abraçar a esse grande presente, aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, e assim possa se tornar ou possa ser trazido para perto do Senhor como filho por adoção, ou agora chamado também família de Deus. Queridos irmãos, no tópico de número, e aí o terceiro ministério da reconciliação, Deus nos deu o ministério da reconciliação, Deus nos chamou para reconciliar o mundo com Deus, e esta é a missão primária da igreja, a evangelização. A evangelização que é acompanhado pelo discipulado, que ele é acompanhado pela edificação da igreja, e nós fomos chamados para esta missão. A igreja foi chamada para reconciliar mediante a pregação do evangelho. No tópico de número 2, o autor fala sobre bons despenseiros dos mistérios divinos. E o primeiro tópico diz assim, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Quando falamos, irmãos, de despenseiros, a palavra despenseiro aqui é uma palavra que é comumente encontrada no Novo Testamento, e que ela vem de uma palavra grega, oikonomos. Oikonomos, oiko fala de casa e nemo fala de despensar. Ou seja, esta palavra, ela traduz aquele indivíduo que lá no mundo antigo, ele era o mordomo, ele era o encarregado de administrar não só os bens de determinado senhor, mas também o seu próprio negócio. Então, nesse contexto, no contexto da nossa lição, o autor ele usa o texto lá de
1 de Pedro, no capítulo 4, versículos 7 ao 10. E vale destacar de que esta palavra oikonomos é uma palavra que tanto pode ser empregada para um ministro, para um obreiro, quanto pode ser empregada também no Novo Testamento e aqui em especial, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, essa palavra é empregada para os crentes do modo geral. E quando nós falamos de oikônomo, aquele encarregado, que era um indivíduo que era encarregado por administrar os bens e os negócios lá daquele senhor no mundo antigo, quando nós nos deparamos com o texto lá de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro está se referindo a todos os crentes. Pedro não está se referindo especificamente a obreiros, embora esse termo seja utilizado a obreiros, por exemplo, lá no texto em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Não, o apóstolo Paulo está falando aqui para os crentes de um modo geral. E o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui para os crentes de um modo geral? O apóstolo Pedro está trazendo para os crentes do modo geral algumas verdades que precisam ser compreendidas por todos os crentes que receberam de Deus a diaconia e como esta diaconia ou como este serviço ele deve ser realizado. Mas antes mesmo de nós trabalharmos o texto lá de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, corroborando com a continuidade aqui do texto da nossa lição, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 16 de Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós temos aí a parábola do mordomo infiel. E essa parábola do mordomo infiel, essa palavra mordomo aí é a mesma palavra utilizada aqui por Pedro, oikonomos. E aí esta parábola aqui nos dá mais ou menos de como é que funcionava o oikônomo no primeiro século. Observe o que o texto nos diz, rapidamente. Capítulo 16, versículo 1. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E chamando-lhe disse, que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, o que farei, pois, se o meu senhor tirar minha mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer para que, quando for despossado da mordomia, me recebam em suas casas. Observe, esse texto aqui nos descreve um mau exemplo de um mordomo, em que recebeu do seu senhor a responsabilidade de administrar os seus bens, mas, contrário àquilo ou àquela missão que ele havia recebido, ele não havia administrado bem. E este mordomo, ele tinha um grande problema, porque se ele saísse dentro da condição em que foi criada ali, se ele fosse despedido, como o próprio autor, como o próprio patrão dele disse, olha, presta conta porque você vai ser desempossado daqui, você vai sair. Em outras palavras, ele estava sendo despedido. Ao ser despedido daquela sua missão, ou daquela função de mordomo, ele não receberia ou não teria condições em nenhum lugar de ter novamente aquele emprego, porque quando buscassem referência dele, as referências seriam as piores. E ele reconhece isso, ele diz, olha, cavar não posso, outra versão diz, trabalhar não posso. De repente, talvez ele tivesse algum problema de doença, ou tivesse alguma limitação física, porque ele diz que trabalhar, porque se ele não ia ser mordomo, então ele teria que fazer outra coisa para se sustentar. Ele deixa claro que cavar não posso, ou seja, trabalhar ele não poderia. E ao mesmo tempo ele diz, mendigar tenho vergonha. Então ele acaba renegociando toda a dívida para que o seu patrão pudesse ter o lucro de volta daquele bem que ele administrou, do negócio que ele administrou, e aí ele pudesse receber novamente a carta de recomendação para que tivesse novamente o emprego. Esta parábola, irmãos, nos traz grandes lições, que é o contexto da nossa lição nesta manhã,
Primeiro, esta parábola, e aí a partir do texto lá de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Todos nós fomos chamados por Deus para sermos mordomos das coisas do Senhor. E aí nós utilizamos esse dom para quê? Para nos destacar? Não. Qual é a finalidade deste dom? A finalidade deste dom é ser usado, sim, para a glória de Deus. Nós aprendemos ao longo desse trimestre que tudo quanto deve ser feito, todo o uso dos dons devem ser utilizados para a glória de Deus, para a glorificação do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E aí, nesta parábola, nós vemos algumas lições. Em primeiro lugar, a vocação. Aquele indivíduo, ele tinha a vocação para ser mordomo, ele recebeu a função de mordomo. Cada um de nós recebemos de Deus também esse privilégio. Porque ser mordomo, servir a igreja, servir ao outro, é um grande privilégio. A ideia do serviço, ela está bem incrustada dentro desse texto, porque o texto diz que cada um administre ao outro o dom como recebeu, ou seja, Deus nos deu o dom com que finalidade? Para servir ao outro. Nós não servimos a Deus indo para o céu e servindo aos anjos. Nós servimos a Deus na terra. E como esse serviço na terra? Servindo ao outro, promovendo edificação no outro. Então, em primeiro lugar, nós vemos aí o privilégio de receber de Deus um dom para servir de instrumento de bênção para a edificação do outro. A outra verdade também, que a partir do texto nós podemos compreender, de que nós temos um privilégio sim de servir a Deus, porque recebemos de Deus esta vocação, mas também nós temos uma responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade dita pelo texto? Servir aos outros como bons despenseiros, não é apenas como despenseiros, é ser bons despenseiros. E aqui o termo bom despenseiro está relacionado não a ser bom com relação ao outro, ou seja, eu nunca posso me espelhar no outro com relação ao desenvolvimento que o outro tem naquele dom que ele recebeu. Eu tenho que conhecer primeiro qual é o meu dom, segundo, saber que Deus me deu este dom para abençoar a outros, e tenho que entender que neste dom que Deus me deu, eu devo trabalhar de tal forma que eu dê o meu melhor. Ainda que o meu melhor, ainda que 100% do meu esforço não chegue a 50% do esforço do outro, porque o outro tem outro dom, eu tenho que me preocupar comigo, porque Deus vai me avaliar por mim mesmo. Deus, quando avaliar, quando pesar o nosso serviço, e aí entra aqui uma outra verdade, que é a prestação de contas. Observe que o mordomo teve que prestar conta daquilo que ele fez. Nós, como mordomos de Deus, também prestaremos contas daquilo que Deus nos deu. Como estamos usando o nosso dom? Como estamos usando a vocação que Deus nos deu? Estamos dando o melhor de nós mesmos? Ou estamos preocupados apenas em olhar o que o outro está produzindo e deixar de produzir, como fez aquele rapaz que recebeu um talento apenas e ficou com vergonha e enterrou? E além de tudo, ainda colocou a culpa no seu Senhor. Como estamos usando os talentos que Deus nos deu? Eu tenho que me preocupar que se Deus me deu um talento, é este talento que Ele vai cobrar de mim. É dentro desse talento que Ele vai cobrar de mim. Então eu tenho que me dedicar, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que procurar fazer o melhor, porque Pedro diz, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Como foi que você recebeu o dom? Que dom você tem? Então, quando temos a consciência do dom que nós temos que investir nisso. O apóstolo Paulo, quando vai falar lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer assim, ó, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, e para cada dom ele vai dar a luz de como deve ser investido naquele dom.
Eu não tenho que me preocupar que fulano, que cicrano, que beltrano tem um dom diferente do meu. Eu não tenho que me preocupar que fulano, que beltrano, que cicrano tem uma luz ou que esteja mais destaque. Não, irmãos, eu tenho que me preocupar que o meu serviço é para o Senhor, é Ele que está avaliando o que eu faço. Temos que ter os nossos olhos voltados para o tribunal de Cristo. Quando nós realizamos o nosso serviço, nossos olhos devem estar fixos no tribunal de Cristo, porque é lá que nós prestaremos contas daquilo que Deus tem nos dado. Deus irá avaliar, segundo 1 Coríntios 4, 1 em diante, Deus haverá de avaliar a nossa intenção, a intenção que nos motivou a fazer aquilo que a gente faz. E nós temos sim a responsabilidade de desenvolvermos este dom, porque Deus nos deu para sermos bênção para o outro. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão, seja tu uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, seja uma bênção para ser bênção para o outro. Nós não somos bênção para nós mesmos. O conceito não é você é uma bênção e eu mesmo responder sou uma bênção, porque todo mundo vai responder que é uma bênção. Quem é que pode dizer que eu sou uma bênção ou não? É o outro. O outro, se eu estou abençoando, se minha vida está sendo uma bênção, uma vida de bênção, ou se não está sendo uma vida de bênção. Todos nós fomos chamados para abençoarmos, todos nós fomos chamados para sermos uma bênção e servirmos de bênção para os outros. Continuando ainda no subtópico 2, ele fala de amor e hospitalidade. Ele vai dizer o seguinte: o despenseiro de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. E o que eu acho interessante é que Tiago, no capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte, na versão Almeida atualizada, diz assim: se alguém é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às boas obras. E esta palavra mansidão de sabedoria está falando de gentileza, humildade, cortesia e bom trato. O que Tiago quer dizer é que aquele que é sábio, aquele que recebeu sabedoria de Deus, aquele que é investido de um dom e que deve utilizar este dom, deve demonstrar esta sabedoria no bom trato. Deve demonstrar essa sabedoria na gentileza. Deve mostrar essa sabedoria na humildade e na cortesia. O que Tiago está dizendo é que aquele indivíduo que é sábio, que recebe a sabedoria de Deus, essa sabedoria deve ser demonstrada no seu relacionamento interpessoal. Não adianta ter codificado na sua mente as mais profundas e complexas estruturas teológicas quando você não consegue, quando nós não conseguimos tratar o nosso irmão com humildade, tratar o nosso irmão com gentileza, tratar o nosso irmão com cortesia, tratar o nosso irmão com bom trato. Tiago vai dizer, olha, não adianta, se você tem sabedoria e é incapaz de tratar aquele menorzinho na casa de Deus, se você tem sabedoria e é incapaz de tratar bem aquele pequenininho na casa de Deus ou qualquer outra pessoa, sua sabedoria não tem sentido nenhum. Porque a sabedoria do céu é uma sabedoria que não é só apenas sentido vertical, mas é no sentido horizontal, em que envolvem também relacionamento. É por isso que Pedro, antes mesmo de falar aqui no capítulo 4, versículo 10, sobre cada um recebe um dom, ele vai tratar especificamente sobre o relacionamento. Ele vai falar, olha, sejam criteriosos. O capítulo 4, versículo 7, ele diz:
já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai. Outra tradução fala assim, sede criteriosos e sóbrios. E o que é que Pedro está dizendo? Pedro, antes mesmo dele falar da execução dos dons, lá no versículo 10, ele está dizendo, ele está demonstrando qual é o comportamento que deve pautar a vida daquele que serve a Deus. E ser sóbrio e criterioso, ter criterioso é ter autocontrole, ser bem equilibrado. Ou seja, ser alguém razoável, sensível, sério, temente sã, temente saudável. Pedro deixa claro de que todo aquele que é chamado por Deus, antes de tudo, tem que ser uma pessoa equilibrada. Tem que ser uma pessoa que tenha autocontrole. Tem que ser uma pessoa que tenha mente saudável. Tem uma pessoa que esteja disposto a amar o outro a despeito de todas as suas imperfeições. Quando Pedro vai dizer assim, que o amor cobre uma multidão de pecados, ele não está dizendo que o amor é conivente com o pecado. Também não está descartando aqui em nenhum momento a disciplina e a correção, né, pela igreja e por Deus, não de forma nenhuma. O que o autor está dizendo é que a despeito de todas as indiferenças, o amor consegue olhar o outro com compaixão. E olhar de compaixão tão grande que ele é impulsionado a tratar bem o outro, com humildade, com cortesia, com gentileza, porque Deus nos chamou não para sermos destaques, Deus nos chamou para sermos servos. É o maior serviço de todos. Marcos 10:45, Jesus vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Essa é a essência do serviço cristão. Nós não fomos chamados para sermos servidos, nós fomos chamados para servir, fomos chamados para dar nossa vida, o nosso amor em prol daqueles que Deus colocou em nossas mãos para promover edificação, para conduzir à presença de Deus. No próximo tópico, ele vai falar: o despenseiro deve administrar com fidelidade. Nós já comentamos isso. Já comentamos isso pelo próprio texto lá de Lucas capítulo 16, que ele deve ser um mordomo fiel. Ele deve sim cumprir com o que Deus designou para ele. Deus vocacionou, seja bom despenseiro, dê o melhor de si, porque um dia você haverá de prestar contas. E aí, meus irmãos, vamos para o terceiro tópico da nossa lição. Terceiro tópico da nossa lição: os dons espirituais e o fruto do Espírito. No subtópico 1 diz assim: a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Aí ele vai dizer: uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para batizar, salvar, batizar com o Espírito Santo e curar as enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. Então, o autor coloca aqui uma coisa interessante, é que nós estudamos ao longo desse trimestre sobre os dons espirituais. Claro que na classificação de que dons espirituais, dons assistenciais e dons ministeriais, mas todos, de um modo geral, acabam sendo dons espirituais, porque são dotações sobrenaturais que Deus dá a cada um de nós para realizar, cumprir o seu propósito. E o autor fala aqui da importância dos dons espirituais na igreja. E que nesse trimestre que está concluindo, nós não possamos deixar estas verdades que aprendemos durante todo esse trimestre, no trimestre que passou. Mas possamos colocar em prática tudo quanto foi aprendido, tudo quanto foi absorvido a partir das lições que foram ministradas em sala de aula. Nós temos subtópico 2, os dons espirituais e o amor cristão, e a necessidade do fruto do Espírito. Nesses dois tópicos, o autor vai falar sobre o equilíbrio que deve haver entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Quando nós comentamos aqui sobre Pedro falando, dando os critérios que devem embasar a vida daquele que Pedro ia falar lá na frente, que recebeu um dom da parte de Deus, Pedro está falando sobre a manifestação do fruto do Espírito na vida de cada um de nós. Os dons são importantes para a igreja, mas o fruto é muito mais importante,
Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele está falando sobre os dons espirituais, mas no final ele vai dizer assim: eu vou mostrar a vocês um caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? O caminho do amor. É preciso que oremos a Deus não só para que o Espírito Santo possa nos avivar, o Espírito Santo possa dispensar os seus dons espirituais na nossa vida, tocar fogo na nossa alma, mas também que a nossa alma entre em chamas pelo fruto do Espírito, que a nossa alma entre em chamas na transformação do nosso caráter ao caráter de Cristo, que a nossa vida fale por si mesma, que o mundo possa olhar para nós e não ver mais a nós, mas ver dentro da ótica que Jesus propôs para a sua igreja. E qual é a ótica que Jesus propôs para a sua igreja, pastor? Jesus disse assim: brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que nesta manhã Deus possa não só nos avivar com seu Espírito, dispensando os seus dons, mas acima de tudo, transformar o nosso caráter pela manifestação do seu Espírito. E para concluir aqui, a nossa conclusão da nossa lição diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor não adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, e a nossa oração é que o Espírito Santo não só incendeie a sua alma, a sua mente, o seu coração com fogo do Espírito, com os dons espirituais, mas que esta chama tenha o mesmo tamanho e tenha a mesma intensidade da chama do fruto do Espírito na sua alma, transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter. Queridos irmãos, nosso culto nesta manhã já está concluindo, mas estamos na campanha estadual de oração e estamos orando por 10 motivos da nossa campanha estadual. E os 10 motivos de oração são os motivos que nós estamos envolvidos, em que o primeiro é orar pela igreja, pelo pastor presidente, os obreiros da casa do Senhor. Segundo, por salvação de vidas e retorno dos desviados. Terceiro, pelo fortalecimento das famílias. Quarto, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais. Quinto, pela obra missionária. Sexto, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Sétimo, pelo Brasil e seus governantes. Oitavo, pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel. Nono, pela recuperação econômica de nosso país. E 10º, pela intervenção divina na cura da Covid-19. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial. Vamos orar, se você puder curvar sua cabeça, se não, ou fechar seus olhos, faça isso neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa que aqui estivemos em tua presença, aprendendo a tua palavra, adorando a ti na beleza de tua santidade. Queremos pedir uma bênção, Senhor, sobre estes 10 pedidos da campanha estadual de oração que nós mencionamos nesta manhã, Senhor. Continua com tuas mãos estendidas, realizando milagre, operando maravilhas, porque nós cremos piamente na intervenção do teu Espírito, Senhor, sobre esta causa, ó Pai. Continua ajudando a cada um de nós, a todos os teus filhos que foram ou que estiveram nesta manhã, Senhor, adorando a Ti, Senhor, nesta escola bíblica dominical. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, a todas as direções de escola, Senhor, supervisores, Senhor, supervisores de EBDs, direções de escola, corpo docente e discente, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós te pedimos, hoje para todo sempre.
Amém. Queridos irmãos, na próxima semana estaremos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus. Divulgue aí a nossa escola bíblica dominical e no próximo domingo estaremos juntos, se assim o Senhor nos permitir, se Jesus não vier, porque estamos esperando Jesus a qualquer momento. Se Ele não vier, se Ele vier, nós estaremos com Ele. Se Ele não vier e nos permitir, nós estaremos juntos para a glória do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando e não desligue aí na sua TV, não. Há uma programação toda especial que é feita pensando em você, né? E com toda certeza, assim como Deus falou nesta manhã, Deus continuará falando ao seu coração. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.